Meus queridos, amados irmãos que estão nos ouvindo, palavra de Deus nesse momento através da nossa rádio Maranata, aqui está o trecho da palavra de Deus que nós encontramos em Mateus 4:36. A princípio, diz a palavra, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Falava das coisas que iriam acontecer. Aprofundando o conhecimento, o entendimento, o Senhor começou falando sobre as questões do final dos tempos que iria acontecer. O versículo 36 diz: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Meus irmãos, louvado seja o santo nome do Senhor. Aqui está esse trecho maravilhoso da palavra de Deus. Jesus está voltando. É o que mostra a palavra de Deus. Que ninguém sabe o dia exatamente, a hora. Mas uma coisa é certa, é que ele está voltando. A Bíblia ensina que Jesus Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos. Aqui estão algumas razões pelas quais nós devemos nos preparar para a vinda de Jesus Cristo. Primeiro, a data é desconhecida. Segundo, devemos estar prontos. Terceiro, a salvação é essencial. A data é desconhecida. Jesus disse que ninguém sabe o dia ou a hora em que haverá de vir. Mateus 24:36. Jesus nos ensinou a estar prontos e vigilantes, esperando por sua vinda. Louvado seja Deus. 24 e 42 a 44 do livro de Mateus. Aqui está o trecho da palavra de Deus que mostra, deixando bem claro para nós entendermos, meus amados irmãos, aleluia, que Jesus Cristo, nosso Senhor, vem. Ele vai chegar a qualquer momento para vir buscar a sua igreja, a qual ele comprou com o seu precioso sangue. Aleluia. Por isso nós temos que estar sempre apercebido, como diz o versículo 42 a 44 do capítulo 24 de Mateus, dizendo a palavra de Deus: vigiai, pois, porque não sabeis em que hora há de vir o vosso Senhor. Sabei, porém, isso: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não a penseis, virá o Filho do Homem. Louvado seja Deus. Chama a sua atenção para isso. Vamos, meus irmãos, amigos, vigiando, esperando, lutando para estar sempre na presença do Senhor. A salvação é essencial. Esse é o terceiro ponto que a gente observa. A Bíblia ensina que a salvação é essencial para entrar no reino de Deus. João capítulo 3:16, que está escrito: porque Deus enviou seu Filho aos homens, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Por isso, nós temos que estar sempre atentos. Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 12, nos diz que não há um outro nome pelo qual nós devamos ser salvos,
debaixo das nuvens aqui na terra, a não ser o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, meus irmãos, como podemos nos preparar? Você pode até se preocupar, o que eu tenho que fazer? Eu já aceitei a Cristo, eu continuo indo para a igreja, não vou todos os cultos, porque às vezes acontece alguma coisa, mas sempre eu estou procurando ir, eu estou procurando andar no caminho do Senhor. Então, meu irmão, com o reino de Deus, a gente tem que ter muito cuidado para entrar. Como sempre nós falamos, é muito mais fácil você entrar no céu do que entrar no inferno. Ao contrário de que muitos dizem aí no mundo. Porque dizem, para ir para o inferno é muito fácil, para ir para o céu é difícil. Não, é diferente. Para o céu é mais fácil, para o inferno é mais difícil. Para o céu é tudo de graça. Para o inferno, se você beber cachaça, você paga. Se você for à festa, você paga a entrada. Se jogar alguma coisa apostada, tem que pagar. Onde você andar no pecado, você paga. Se você for para o baixo militrício, com a mulher da rua, do mundo, você paga. Para onde você for, você paga. E Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Uma palavra que ele diz, de graça recebeste, de graça dai. Aleluia. É muito mais fácil entrar no céu do que entrar no inferno hoje. Você sabia, meu irmão? Para entrar no inferno você paga tudo. Você paga com a sua própria vida. Você paga com o sacrifício da sua carne, quebrando braço, quebrando perna, bêbado, toca o cara no chão aí, é uma confusão monstra. Vai para os hospitais, bêbados. Por quê? Fazendo a vontade do inimigo, fazendo a vontade dele, pagando por tudo. Aí você, quando vai para a igreja, você vai com a sua consciência limpa, vai banhadinho, limpo, né, perfumado, com a consciência limpa, ora a Deus antes de sair, e quando chega, ora também agradecendo. É uma bênção do céu, aleluia. E quando for para subir ao céu, é de graça. Jesus diz que está aqui pronto. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, para se preparar, é conhecer a Bíblia, estudar a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, e é fundamental para se preparar para a sua vinda. Ter uma relação pessoal com Jesus, ou seja, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é o primeiro passo para se preparar para a sua vinda. Mas eu já confessei e tal. Sim, você confessou, mas está andando segundo a palavra? Viver uma vida de obediência é outro ponto nessa preparação. Viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus e seguir os ensinamentos de Jesus. É importante, meus irmãos, para nós nos tornarmos filhos de Deus e estarmos preparados para a vinda do Senhor. Primeiro é conhecer a Bíblia, segundo é ter relação pessoal com Jesus, terceiro é viver com uma vida de obediência, e quarto é estar vigilante e pronto para a vinda de Jesus, esperando por Ele com expectativa e alegria, sempre congregado, sempre na presença de Deus, vencendo o mal com o bem, vivendo a palavra de Deus, adorando ao Senhor, aleluia, perdoando aqueles que lhe fazem o mal e andar com Jesus. É isso. Essa é a espera, é se preparar pela vinda de Jesus. O que acontecerá quando Jesus voltar? Você pode até estar pensando, vai acontecer o julgamento, vai acontecer a separação dos justos e dos injustos, vai acontecer a entrada no reino de Deus, e aqueles que entram no inferno também. Então, o que acontecerá quando Cristo voltar? Vem o julgamento. Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos, conforme Atos 17:31. Está escrito na palavra de Deus que Ele é aquele que julga vivos e mortos. Aí vem também, segundo ponto, a separação dos justos e dos injustos. Naquele dia está escrito em Mateus 25:31-46. Louvado seja o santo nome do Senhor. Está escrito na palavra de Deus da seguinte forma: o juízo final,
Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e deste-me de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitaste, estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? A resposta lhe será do rei da seguinte forma: em verdade vos digo que sempre que eu fizeste a um desses meus irmãos, mesmo os dos mais pequeninos, a mim me fizeste. Aleluia. Então dirá abertamente o que estiver à esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me acolheste, estava nu e não me deste vestimenta, enfermo e na prisão. Diz a palavra: estes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que ele responderá: em verdade vos digo que sempre que eu deixar de fazer a um destes mais pequeninos, deixar de fazer a mim. Irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Louvado e engrandecido seja o santo nome de nosso Pai Celestial. É esse o julgamento que está escrito na palavra do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, tem a entrada no reino de Deus. Os que são salvos estarão no reino, eles entrarão no reino de Deus e viverão eternamente com Jesus, como diz lá em João capítulo 13:16. Porque ele veio para salvar o que se havia perdido. Então, meu irmão, a vinda de Jesus é um evento importante que devemos nos preparar para, ao conhecer a Bíblia, ter uma relação pessoal com Jesus, viver uma vida de obediência e estar vigilante e pronto. Devemos nos preparar para a vinda de Cristo no reino de Deus. Esse é o nosso conselho, é a nossa palavra a você que está na nossa escuta. Cristo está voltando, devemos nos preparar. É o assunto importante de hoje, como está escrito na palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia ensina que Jesus Cristo voltará. Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos. E aqui estão esses trechos, aqui está a nossa palavra, aqui está a nossa recomendação, a palavra de Deus, porque nós não sabemos a data, não temos o conhecimento do dia, mas devemos estar prontos, estar sempre salvo com a nossa essencial salvação em nosso coração, pela nossa confissão de fé ao Senhor Jesus Cristo. Como podemos nos preparar? Conhecendo a palavra, vivendo a palavra de Deus, ter um relacionamento com Jesus, viver uma vida de obediência e estar vigilante ao ponto de esperar Jesus com alegria. É a nossa conclusão. A vinda de Cristo é um evento importante que devemos nos preparar para, ao conhecer a Bíblia, ter uma relação pessoal com Jesus, viver uma vida de obediência e estar vigilante e prontos. Podemos nos preparar para a vinda de Jesus e entrar no reino de Deus. É o que nós anunciamos. Que Deus venha nos abençoar. Querido Deus e Pai que está no céu, nós te agradecemos por tudo, meu Pai, que o Senhor tem falado aos nossos corações, e aqueles que nos ouvem, que o Senhor também venha tocar no coração de cada um. Aquele que ora conosco, que o Senhor venha abençoar no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia.